Alunos, vamos começar agora a nossa aula, o núcleo das células, né? Nós já vimos membrana plasmática, citoplasma, agora nós vamos ver núcleo. Faz tempo que a gente não se vê, mas esperamos o mais breve, né? Talvez ninguém tenha uma previsão certa, mas talvez em junho a gente se reencontre. Então vocês podem ver aqui, pessoal, a célula, né? A célula é tudo isso, foi feito um corte nela, tirou-se uma parte da sua membrana plasmática e aqui a gente vê o citoplasma, né? Mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, as vesículas saindo do retículo e aqui, ó, o núcleo da célula. Aqui está, ele está aqui no centro da célula e essas fibras aqui é o DNA que ele encerra, né? Aqui a gente tem o centríolo e aqui é o núcleo. Veja aqui uma célula, aqui o núcleo da célula, aliás, a célula é essa aqui o seu núcleo, o núcleo da célula está aqui, e dentro do núcleo, que a gente vai ver, ele tem um líquido chamado nucleoplasma, ele é revestido pela membrana nuclear, e muitos alunos se confundem, eles dizem que falta em algumas células a membrana plasmática, não é a membrana nuclear que falta, em algumas células, e partindo do núcleo vem o DNA, aqui, ó, essa molécula de DNA aqui, parte do núcleo. Aqui ele já não desenhou ela em dupla hélice, como está aqui. Não desenhou, mas está no núcleo. Veja aqui a célula, membrana celular que a gente já viu. Entre a membrana e o núcleo, é o que é a parte líquida, o hialoplasma, com as suas organelas citoplasmáticas que nós vimos bem, né? Organela citoplasmática aqui ao núcleo, o núcleo com seus poros. O núcleo com vários poros na membrana nuclear. O nome da membrana nuclear se chama carioteca. A membrana nuclear se chama carioteca. Aqui a gente tem a mitocôndria. Cadê? Mitocôndria que produz energia. Aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Aqui também é rugoso. Aqui é o complexo de Golgi. Aqui é o complexo de Golgi. E aqui algumas vesículas lisossomais, lisossomos, não é? Mas nosso foco é o núcleo da célula. O núcleo, como a gente está vendo aí, é a região das células eucariontes. O que é uma célula eucarionte? É aquela cujo núcleo é delimitado, ele é envolvido pela membrana nuclear, ou carioteca, certo? Membrana nuclear ou carioteca. A palavra vem do grego carion, núcleo, e tec, invólucro. Então, a carioteca é o invólucro do núcleo, certo? É essa membrana aqui que as bactérias não possuem. E nós e todos os outros seres, menos bactérias e algas azuis, não possuem a membrana nuclear, não possuem a carioteca. O núcleo é preenchido por um líquido composto por água, proteínas e outras substâncias, chamado nucleoplasma. Também pode ser chamado de cariolinfa ou núcleo ou suco nuclear, onde estão mergulhados em seu interior o material genético, que é o DNA, que produzirá o RNA. Aqui só há DNA e o RNA é feito no núcleo e vai para o citoplasma. O RNA não vive no núcleo, ele não existe no núcleo. No núcleo só existe DNA. Cuidado se na prova perguntar. No DNA é onde existe, onde está o DNA ou o RNA. Não, só está DNA. O RNA ele é feito no núcleo, mas ele vem para o citoplasma. DNA ele só é feito quando a célula está produzindo proteínas. Então, sempre está havendo a produção do RNA no núcleo, mas ele não fica lá, ele vem para o citoplasma fazer a função dele. O núcleo contém também regiões mais densas, né, mais escuras, chamadas nucléolos. O que é isso, professor? É um DNA que vai formar um tipo especial de RNA, o RNA ribossômico. Então, aqui, esse nucleolo, ele só possui DNA específico para formar RNA ribossômico, por isso chama RNA-R. Nós temos RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O ribossômico é feito no nucleolo, certo? Isso é um assunto que a gente vai ver depois. Então, você vê aqui a imagem de um núcleo, onde há várias estruturas, já coloquei essa imagem em prova. Aqui, ó, número 1, carioteca, membrana nuclear, não plasmática, nuclear. Isso aqui não é uma célula, é o núcleo da célula. Número 2, acima da membrana nuclear e principalmente acima do retículo endoplasmático rugoso, nós temos proteínas
envolvidas na produção de outras proteínas chamadas ribossomos. A membrana nuclear, a carioteca, ela tem umas aberturas pelos quais entra e sai substâncias, sai muito RNA, os poros. Uma região densa do núcleo é chamada de nucleolo, que ela só produz RNA ribossômico. Mergulhado dentro do núcleo, no nucleoplasma, há fitas de DNA. Essa fita de DNA envolvida com proteínas é chamada de cromatina. Fita de DNA envolvida com proteínas é chamada de cromatina. Aqui nós temos o núcleo, é o todo, né? O número 6 está apontando para o todo, certo? O número 5, que apontava para a fibra, é a cromatina. É DNA com proteínas. O 7, esse aqui, o retículo endoplasmático granular, o G é de granular ou rugoso, eu chamo mais rugoso, foi como eu mais aprendi. E o 8, o líquido, que está aqui dentro do núcleo, no qual o nucleolo e o RNA, a cromatina, estão mergulhados, é chamado de nucleoplasma, mas também pode ser chamado de cariolinfa ou suco nuclear, certo? Vamos continuar. Aqui, pessoal, eu não vou dar essa aula hoje, mas eu só vou mostrar aqui a molécula de DNA. A molécula de DNA é assim, ó, ela é uma dupla fita e ela fica girando sempre. Esse girar da molécula, se a gente pudesse ver de cima, a gente ia ver como fosse as hélices de um ventilador, de um avião, de um motor de um avião girando, né? Por isso chama-se dupla hélice, ela fica girando continuamente, estão vendo? A diferença entre DNA e RNA, o DNA é uma dupla hélice. O RNA que vem do DNA é só uma hélice só, certo? Embora ele possa se enrolar sobre ele, mas ele não é duas cadeias, uma envolvida sobre a outra. Ele é uma cadeia só, um caminho só nele, uma fita só. Olha aqui o DNA, a imagem bem dinâmica, certo? Em cada célula nós temos 23 pares de moléculas de DNA, que depois vão ficar mais grossas, vão ser divididas, vão formar os cromossomos. Olha aqui, a cadeia de DNA é feita dessas moléculas aqui, ó. A é adenina, C é citosina, T é timina, G é guanina. A adenina, timina, citosina e guanina, certo? E a gente vai ver bem direito que essas letras, essas moléculas ligam-se umas às outras. Sempre DNA, ó, dupla fita, estão vendo? O RNA, estrutura e determinação em 3D. Ó, tudo aqui é um RNA. É uma cadeia só. Ele também está girando, mas é uma cadeia só. Eu não sei se vocês percebem. Aqui é uma fita só, aqui final. Essa fita caminha por aqui, caminha, e depois ela se enrola e desce. Tá vendo, ó, como ela se enrola aqui? Ó? Não são duas fitas aqui, é uma só. Que vai, se enrola e desce. Ela está girando, é difícil a gente ver. E desce, estão vendo? Isso é uma fita só de RNA. Aqui também, ó, aqui é uma fita só de RNA que se enrolou sobre ela mesma. É uma fita só que se enrola sobre ela mesma. Então, ela dá aparência de DNA. Essa aqui principalmente dá aparência de DNA, mas não é. É uma fita só de RNA. E todo RNA vem de DNA. Olha aqui o DNA. Aqui é uma fita só de RNA, estão vendo? E aqui, ó, o DNA ele se abre. O DNA ele se abre aqui, essa estrutura aqui é uma enzima RNA polimerase. Essa enzima, essa substância, abre o DNA e permite que nucleotídeos cheguem e por uma fita do DNA, a fita template, né, que é a fita que vai molde, forma uma fita de RNA a partir da fita de DNA. Vocês estão entendendo? Isso é assunto posterior. Isso é só para vocês verem. E aqui é o caminho comum que eu já falo muito, como é esse caminho. DNA gera RNA e RNA vai gerar proteína. DNA gera RNA que vai gerar proteína. Sempre assim. DNA gera RNA e RNA vai gerar proteína. Sempre assim o caminho da síntese proteica do material genético dentro de nós. Vamos falar de núcleo. Nossa aula é núcleo. Veja mesmo. Normalmente, as células apresentam um núcleo de forma ovoide, assim. Uma forma circular, uma forma meio elíptica, como se lembrasse um ovo, ou esférica, né? Bem mais circular. Com diâmetro igual a 5 micrômetros, é muito pequeno, é o metro dividido por 1 milhão, quer dizer, isso aí, o metro dividido por 1 milhão. Então é muito pequeno o núcleo da célula. Se a célula já é microscópica, imagine o núcleo. Porém, também, algumas células
ele manifesta e mostra morfologia, forma lobular, bilobular, olha aqui, ó, bilobular, multilobulares, ó, um lóbulo, dois lóbulos, três lóbulos, multilobular, tá vendo? Bilobular, multilobular, observado em células de defesa, alguns tipos de leucócitos, células do sangue. Essa é a parte do sangue branco, não o sangue vermelho, tá vendo? Ó? Os linfócitos, como são esses linfócitos, o T que o HIV mata, monócitos, ó, como o núcleo já é diferente dos linfócitos, é uma forma dos bioquímicos identificarem em laboratório as células pela forma do núcleo. Eosinófilos, ó, bilobular, tá vendo? Eosinófilo, o núcleo. Os basófilos é como se o núcleo fosse, não é bem determinado, ele fica todo cheio de grãos, né? Bem como se fosse um núcleo fragmentado. E neutrófilo multilobular. Multilobular os neutrófilos, estão vendo? Neutrófilo multilobular, eosinófilo bilobular. E o basófilo é como se fosse bilobular, mas ele é como se ele fosse um cilíndrico invertido, né, em forma de V. Está entendendo? Bem diferente. O linfócito é quase esférico, é bem delimitado. O monócito já é uma alteração. Percebem como o núcleo ele pode ter outras formas que não ovoide ou esférica? Vejam aí, vamos continuar. Tá vendo a mesma coisa aqui, ó? Olha aqui o neutrófilo, os núcleos do neutrófilos, os linfócitos, o que mais se assemelha com as nossas células comuns, os monócitos, já alguma alteração. Aqui também, ó, bilobular, os basófilos, é como se o núcleo fosse fragmentado, e os linfócitos reativos. Tá vendo como é? Um minuto. Só um minuto, pessoal, para não haver nenhuma interrupção aqui.